senhor, inclusive, que é investigado no Supremo. Não quebre o microfone, por favor. O senhor que é investigado sabe que vai e Eu sabe... Eu queria pedir aqui respeito, senhor presidente. O ministro aqui não está em autoridade. Fala, seus mal diagramados! Esta semana ficou marcada principalmente pela participação de Flávio Dino na Comissão de Constituição e Justiça, convocado pela direita histérica para dar explicações sobre os atos golpistas de 8 de janeiro que foram idealizados e apoiados justamente por eles. O ministro da Justiça aproveitou a oportunidade para mostrar que, além de reconhecido professor de direito, é também um exímio educador na matéria do deboche. A principal vítima do ex-governador maranhense foi André Raspa Caneco Fernandes, deputado federal pelo Ceará, que tentou lacrar, insinuando que Dino respondia a 277 processos e ganhou uma aula sobre como funciona o Jus Brasil. Além dele, a musa de Paulinho Cogos, a catarinense Caroline de Tone, recebeu um curso básico de interpretação de texto, enquanto Rosângela Moro, a Conja, aprendeu como funciona a hierarquia de um governo. Falando na família do Marreco, Sérgio passou a última semana sendo humilhado publicamente todos os dias. Gilmar Mendes propôs reformulação dos concursos para juiz na intenção de evitar que panacas completos como Moro e Marcelo Bretas continuem a ser aceitos na magistratura. No Senado, Fabiano Contarato e Otto Alencar chamaram o senador paranaense de burro de maneira elegante, e até em uma entrevista à Jovem Pan, o Batoré foi desafiado a responder qual, afinal, é a prova que justificou a prisão de Lula. Isso sem contar no depoimento de Tacla Duran, que acusa o casal de marrecos de vender sentenças no Paraná, e também o Ministério Público Federal, que concordou com o Lula e alegou que não há crime nas ameaças do PCC do Gugu. E nesta semana tivemos ainda: Bolsonaro retorna ao Brasil e é recepcionado por 50 pessoas que foram de graça ao aeroporto, mas apenas porque o Lula ampliou os direitos do Estatuto do Idoso em 2003 e garantiu gratuidade nos transportes. Janones é ameaçado de morte na Câmara. Congressistas americanos provam que são até mais ignorantes que os brasileiros. Ratinho leva golpe de vendedor de lençol usado na internet. E Galvão Bueno estreia no YouTube não entendendo o senso de humor do Felipe Neto. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve, galãs e galoas! Nesta quinta-feira, 30 de março, Jair Bolsonaro infelizmente retornou ao Brasil e o ar do país voltou a ficar irrespirável. Como se tivéssemos sido vítimas de um ataque de um agente pulmonar de guerra química. No embarque nos Estados Unidos, ele foi abordado por um repórter da Folha que gostaria de saber o que o ex-presidente falaria no depoimento que será obrigado a dar no próximo dia 5 de abril sobre o caso das joias que ele guardou na casa de Nelson Piquet. Como ainda não estava em terras brasileiras, o excrementíssimo não usou da sua habitual grosseria com os jornalistas do sexo feminino e apenas a ignorou, enquanto tirava fotos com brasileiros sem green card. Presidente, o senhor falaria só sobre as expectativas com a sua viagem de volta? Muito obrigado. Vocês já falaram muito de mim. Gostaríamos de ouvir o senhor falar então, presidente, sobre as eleições, agora, já falaram muito de mim. Obrigado. O senhor está retornando para o Brasil depois de 3 meses. Qual será o seu papel? O senhor pretende liderar a oposição, presidente? Dentro do avião, foi aplaudido por balzacas casadas com donos de empresa de jardinagem da Flórida que sofrem de disfunção erétil crônica. São as típicas tias que, por estarem em um casamento merda, se derretem pelos olhos azuis do minto, mesmo que eles pareçam apenas 2 piscinas no meio do aterro de Gramacho. O caldo entornou mesmo no desembarque em Brasília, aguardando recepção parecida com a que a torcida do Corinthians fez aos jogadores após a conquista do Mundial em 2012. Não teve essa conquista. Teve. O Jair ficou decepcionado ao perceber que só era guardado por uma centena de desocupados.
Desses, a maioria eram velhos patriotários que só estavam ali de graça porque Lula garantiu em 2003 que o Estatuto do Idoso concedesse gratuidade nos transportes. Restou ao Jair sair pela porta dos fundos e confraternizar na sede do PL com a escória da política brasileira, como Ricardo Salles, Pazuello, Espiridião Amin e Valdemar da Costa Neto. Michele mesmo não foi receber o marido no desembarque, mas deve ter sido por um bom motivo. Como, por exemplo, tomar um belo café da manhã com um Augustinho em uma padaria chique da Asa Sul. E eu compreendo, tá? Eu não trocaria um café e um pão na chapa pelo Jair também. Outra figurinha nefasta que recepcionou o mito na sede do PL foi Ciro Nogueira, o senador que um dia, num passado recente, chamou Bolsonaro de fascista enquanto fazia campanha para Fernando Haddad. Estava com aquela energia típica de um político do PP que vive há muitos anos em Brasília, se é que vocês me entendem. Mas apesar desse estranho cavalo de pau na própria trajetória, ninguém pode negar que Ciro hoje em dia quase consegue convencer que é um empenhado bolsonarista recém-convertido. Após passar a campanha eleitoral inteira agindo como um aluno do Carluxo e postando projeções falsas sobre percentual de votos dos candidatos nas redes sociais, agora ele atua como juiz lombrosiano que decide quem tem ou não cara de ladrão. Em entrevista ao UOL, ele comentou que as investigações vão provar a inocência do mito no caso das joias sauditas, porque o Jair não tem cara de ladrão. Eu já tenho a te dizer o seguinte: Bolsonaro não tem cara de ladrão. Até imagino o que seja cara de ladrão para o Ciro Nogueira. E também sei qual a definição de bandidagem para um político de extrema direita. Se resume basicamente a cidadãos pretos ou quase pretos de tão pobres que roubam celulares, step de Ford EcoSport ou lideram uma pequena boca de fumo. Nunca, em nenhum caso, o ladrão tem a cara do Ciro Nogueira ou de um de seus familiares que receberam 5 milhões em propina de Joesley Batista, o que nos leva a crer que talvez Ciro não tenha espelho no quarto para identificar um bandido. Se tivesse, saberia qual é a cara de um e descobriria também o visual típico de um legítimo cara de pau. Viver mesmo no Brasil pode ser uma delícia às vezes. Quem diria, por exemplo, que em menos de 10 anos Sérgio Moro passaria de herói nacional para chacota diária no Senado Federal, na imprensa também e até no STF, que ainda hoje é coalhado de lava-jatistas. Apesar de em 2016 eu não ter a coragem de apostar nem sequer R$1 nessa possibilidade de futuro para o país, a verdade é que esse momento chegou. E o juiz ladrão agora é alvo de chacotas diárias, que são feitas principalmente quando ele está presente, mostrando que ninguém tem o menor respeito pelo cidadão. Após ter virado o saco de pancadas de Rogério Carvalho, Randolfo Rodrigues e Jacques Wagner nas semanas anteriores, um novo sorteio no Senado passou a responsabilidade de aloprar o marreco para Fabiano Contarato e Otto Alencar junto, nesse finzinho de março. E o pior, que chega a dar dó por um segundo, quando a gente lembra que as poucas pessoas que teriam coragem de defendê-lo são tão panacas quanto ele, como Mike da SWAT e Eduardo Girão. É um juiz utilizar instrumento processual para levantar sigilo de uma presidente, é interferir diretamente na eleição de quem estava na frente de um processo eleitoral, é ficar em conluio com o Ministério Público, conduzindo... Questão de ordem, presidente. Estamos discutindo o projeto ou estamos fazendo ofensas pessoais? O senhor vai... Isso tem relevância, porque o senhor foi diretamente responsável. Falar em corrupção, a corrupção é isso que o senhor fez. O senhor não soube se portar como juiz. O senhor violou o que é principal. Além dos senadores, Gilmar Mendes não perde uma oportunidade de apontar o quanto o Batoré é burro, inclusive sugerindo que só a existência do Moro como juiz já seria motivo suficiente para rever as provas de ingresso à magistratura. O que nós fizemos de errado para contratar um juiz como Moro? Que prova errada a gente faz para permitir que o sujeito escreva conge e que tenha uma concepção fascista do processo penal? Nós temos que discutir seriamente isso.
O Congresso aprovou o juiz de garantias. Temos que implementar, Então. porque há algo de muito errado para a gente não reeditar isso. Eu acho que o Conselho da Justiça Federal, por exemplo, que é o órgão correcional, teria que estar hoje refazendo isso. Que concurso eu faço que seleciono esses tipos? E se isso ocorrer mesmo, seria a primeira contribuição positiva do Marreco ao Brasil, mesmo que de forma indireta. Isso sem contar que nem mesmo a Jovem Pan dá refresco ao Sérgio, que finalmente teve que responder na emissora a pergunta que não quer calar. Cadê a prova que justifica a condenação do Lula? E o Reinaldo Azevedo, que sempre pergunta isso pro senhor, e eu nunca vi a resposta do senhor, só estou nesse momento aqui, ele pergunta em que número de página está na sentença do senhor a prova de que o Lula cometeu o crime? Ô, Rigon, o Lula foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foi condenado pelo STJ. Vamos parar com essa história de conspiração. Ele lançou mesmo desafio pro STJ e pro TRF. Vou perguntar para você, o escândalo de corrupção da Petrobras aconteceu ou não aconteceu? 6 bilhões foram roubados? Não, foram roubados em qual governo? Ao que parece, serão 8 anos de humilhações constantes na imprensa, no STF e no Senado. Isso, claro, se a denúncia do Tacla Durão. Durão não, né? Duran não abreviar a temporada dele na política. Com um revólver na mão, metade do Congresso é bicho feroz. O deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, não escapa a essa regra. Mas, apesar de fingir que é bicho feroz, ele não aguentou nem alguns minutos de André Janones dizendo umas verdades inconvenientes para as inimigas na Comissão de Constituição e Justiça. E para interromper e até calar o parlamentar mineiro, anunciou que, diferente de Nicolas Ferreira, ele não usa chupetinha, mas prefere uma pistola. Apesar de ser claramente uma ameaça digna de cassação, essa declaração pode ter outros significados quando parte da boca de um bolsonarista. Há poucos meses, um tio mais ou menos nesse naipe do Alberto Fraga, que parece um hipertenso inchado de corote sabor baunilha, também gostava de se garantir com armas pelas ruas até o dia em que se filmou lambendo o cano de uma pistola e virou piada nacional. Como sempre rola essa obsessão com elementos fálicos entre os patriotários, eu preservo a dúvida sincera que poderia inclusive absolver o deputado. Afinal, será que Fraga não pôde ter dito isso apenas para anunciar qual objeto ele costuma usar como um substituto de chupeta? Eu não uso chupeta não, eu uso revólver mesmo, é pistola. Então... Ameaçado de morte, excelência. Então, presidente... Acabei de ser ameaçado e quero que conste. Cala a boca. Quero que conste que Vossa Excelência, Vossa Excelência me ameaçou de morte. E Vossa Excelência deverá ser caçado por essa cara. Não fala como valentão e na hora que um coronel fala que usa arma, vem com essa palhaçada. Se o nosso Congresso abraçou com força esse nível pueril com direito a Alberto Fraga agindo como aluno de 5ª série e dizendo pra professora que foi o Janones que começou a discussão, nos Estados Unidos não é tão diferente. E talvez seja até pior. Nesta semana, a Câmara Federal Americana convocou o executivo do TikTok, Xu Ziqiu, para dar explicações sobre questões referentes à segurança dos usuários do aplicativo e detalhar como a rede social utiliza os dados coletados na plataforma. E como trata-se de uma gigante digital de outro país, os congressistas deram um show de burrice geográfica e histeria cultural, não se importando em verificar nem a nacionalidade do Chu, que precisou recordar que era de Singapura e não da China. Your TikTok employees that live in China, they must cooperate with Chinese intelligence whenever they are called upon, and if they are called upon, they're bound to secrecy. That would include you. Congressman, first, I'm Singaporean. A paranoia sobre o fantasma do comunismo esteve presente também, e um político que ainda vive o macartismo sugeriu até que o TikTok se transformasse em uma empresa americana com valores americanos. E é aí que entra a hipocrisia do tema. O TikTok pode até deve fazer uso inadequado e criminoso dos dados dos usuários. Porém, como frisou o executivo, não é como se o americaníssimo Facebook não tivesse utilizado a rede social para influenciar resultados de eleições pelo mundo todo há poucos anos, deixando o Zuckerberg um pouquinho mais bilionário e poderoso. Quero criar um TikTok também. Ah, você quer abrir um TikTok? Pra quê, cara? A gente abriu o nosso, não tá nem indo bem. Nosso público parece que não gosta do TikTok. Mas eu tô seguindo pelo menos. Tá seguindo a gente no TikTok? E até já preparei as dancinhas. TikTok needs to be an American company with American values and end its ties to the Chinese Communist Party. I said in my opening statement, I think we are
need to address the problem of privacy. I agree with you. I don't think ownership is the issue here. With a lot of respect, American social companies don't have a good track record with data privacy and user security. I mean, look at Facebook and Cambridge Analytica, just one example. Nós não temos o hábito de acompanhar de perto o Congresso norte-americano, até porque já temos muitas baixarias rolando diariamente nas nossas casas legislativas. Mas se houvesse essa hipótese, perceberíamos que as pautas mais absurdas defendidas por aqui também são reproduzidas por lá e com um grau mais profundo de crueldade. Eu vou comparar dois casos. Veja a situação de Raério Cabeção, vereador do PSD de Mossoró. Em um discurso bastante confuso na Câmara, ele comenta que não entende porque o aluno precisaria estudar perto da própria casa. Também não compreende por que as salas de aula não podem ter mais crianças do que mesas e mete uma adaptação inédita para o Nada Contra, tem até amigos que são, só que dessa vez com os professores e não com os negros e gays como protagonistas. Falar que o colégio hoje tem que ser próximo à residência do aluno, isso aí é até um absurdo. Se ela disse, com todas as letras, que não se admitia uma sala de aula ter mais aluno do que carteira. Aí o próprio sindicato chega aqui querendo dizer que tem que ter mais alunos na sala de aula sem ter a carteira. Não tenho nada contra professores, pelo contrário, eu tenho até familiares professores. Agora podemos pegar um avião e viajar alguns milhares de quilômetros rumo a Dakota do Norte e perceber que ali existem figuras até mais tacanhas que um vereador bolsonarista do interior do Rio Grande do Norte. Naquela casa legislativa, congressistas republicanos conseguiram derrubar um projeto de lei para distribuir merenda escolar gratuita para famílias de baixa renda, o que custaria míseros 3 milhões aos cofres públicos. Lá, como cá, a ladainha para defender o vacilo é sempre a mesma. Eu compreendo que tem quem passe fome e fico de coração partido, mas sabe como é? Eu também passei fome e estou vivo. O direitoso nos Estados Unidos não é diferente do nosso quando o assunto é egoísmo e campeonato de sofrência. Se eu me fudi e não morri, não custa nada a geração atual passar pelo mesmo perrengue. O que não te mata, te fortalece. Mesmo que seu shape aos 16 anos seja como o do Christian Bale em O Maquinista. Yes, I can understand kids going hungry, but is that really the problem of the school district? Is that the problem of the state of North Dakota? It's really the problem of parents being negligent with their kids if their kids are choosing to eat in the first place. Se os políticos americanos são assim, isso é sinal de que os eleitores são até piores, já que não precisam fingir nem o mínimo de sanidade mental em público. O doidinho digital Ali Alexander criou uma linha de raciocínio tão criativa e inovadora que dificilmente ela seria repetida por aqui por bolsonaristas extremamente atormentados, como o Roberto Boni, Alan dos Panos, Nicolas Ferreiras ou Gustavo Gaia. E não é ironia não, o influencer republicano comentou que pessoas como Donald Trump, Vladimir Putin e Kanye West são como reis. Então, sendo assim, é perfeitamente normal que eles sejam pessoalmente corruptos enquanto publicamente cristãos. E que a corrupção de um rei não o incomoda. Ok, é verdade que ainda não vimos um discurso assim no Brasil, mas com o caso das joias do mito em evidência, já temos alguns sinais que seguidores do culto à personalidade do Jair podem repetir coisas semelhantes para justificar o roubo de joias e Rolex cravejados de diamantes. É só questão de tempo para alguém dizer que ele estava certo em desviar os presentes depois de toda a perseguição e injustiça que esse reizinho passou quando era presidente. Agora, desses seguidores de seitas, é preciso esperar de tudo. You know, I'm one of the few people who says that, you know, these kings, be it Putin, be it Trump, are under essentially a different standard, and the private corruption of a king doesn't remotely bother me at all. Galvão Bueno saiu da Globo e estreou o próprio canal no YouTube, que começou errado pelo nome, Canal do GB. Assim como reclamou o streamer Casimiro, eu devo reforçar que o nome escolhido é uma merda. Quem é GB, porra? Todo mundo conhece o cara como Galvão, então tinha que ser Canal do Galvão. O simples é sempre o melhor, não adianta inventar. Escolher errado o nome de um canal é algo que te atormenta para sempre e não tem volta. E eu
eu digo isso com conhecimento de causa, viu? Mas apesar do nome metido a sagaz que algum publicitário com tênis verte deve ter sugerido, Galvão também tá precisando tomar umas aulinhas de como lidar com ironia durante as transmissões, que terá participações de Felipe Neto. O youtuber tentou fazer uma gracinha ao vivo, dizendo que o jogo precisava de um William Bigode e Gustavo Scarpa formando uma pirâmide no ataque, numa clara referência ao esquema em que os ex-jogadores perderam milhões de reais para um golpista lá do Acre. O narrador, no melhor estilo tiozeira que tá por fora dos memes, não entendeu nada e ainda recomendou que Felipe não desse palpites sobre esquemas táticos. Precisou que Casagrande explicasse a piada, o que já tira toda a magia da intenção inicial do Felipe e cria aquele clima de constrangimento generalizado. Te liga, Galvão, não ter humor na internet é um pecado mortal, pecado até maior do que ser um deputado de esquerda tentando parecer descolado no Twitter. Tome cuidado. Tenha cuidado. E pra mim, eu acho que faltou ali, de repente, a convocação de um William Bigode ali pra jogar com o Scarpa. Eu acho que daria uma combinação maneira, fazer um esquema ali de fazer um triângulo, a pirâmide ali na hora do ataque. Eu acho que daria certo. Tá bom. É melhor você não comentar muito tática não, mas tudo bem, tá legal. Galvão, você não entendeu o que ele falou? Da pirâmide do Igor William Bigode com o Scarpa? Naldo Bene, ele mesmo, inclusive pode ser um reforço para as transmissões do Galvão. Certamente o canal do GB ganharia um reforço de peso, que teria em primeira mão informações sobre transações no mercado da bola. Ao ser convidado para o podcast de Denilson Show, que é certamente um lugar especial para pessoas especiais, o funkeiro explicou que ele mesmo está intermediando a contratação de Cristiano Ronaldo pelo Flamengo. Denilson reagiu como eu reagiria, e a esposa do Naldo segura muito bem o riso, já que ela sabe que a fama do casal depende da cara de pau do marido em sustentar que é o homem mais bem relacionado do Brasil, quiçá do mundo. Mas a real é que ele tem aproveitado muito bem o espaço que ganhou na imprensa por contar lorotas inacreditáveis e engraçadas, e tem virado um especialista nisso. Marcelo, meu parceiro Marcelo, que me apresentou o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, eu já tô preparando isso, vocês vão ver. O Cristiano Ronaldo pra trazer ele pro Flamengo. Qual é, compadre? Isso aí você tem que falar devagar. Não, para de putaria. Não, real. Não, vou falar com a tua esposa. Tem que falar isso sério. Então eu vou te ligar de lá. A resenha é... O Marcelo é teu parceiro. Me apresentou. Fui pra Madrid. Você falou, mano, volta pro Fluminense. Aí o Marcelo voltou. Isso, claro. Ele tá sendo, isso pra ele mesmo. Ele tá sendo requisitado por todo mundo pra resolver todos os pepinos. Todo mundo que tem que trazer, que tem que levar, tá todo mundo procurando Mas essa do Cristiano Ronaldo é nova. É claro que é nova. Você tá falando agora. Agora, ninguém sabe disso. Então tá. Eu vou fazer besta, velho. Perceba aí que a cara do Naldo nem treme. Tamanho profissionalismo que ele tem empregado pra virar o Forrest Gump brasileiro. Área em que ele já apresenta mais talento que no funk. Depois que inventaram a mentira, o Naldo nunca mais contou a verdade. Poucas coisas me irritam mais que gente extremamente rica que insiste em pechinchar e tentar tirar alguma vantagem financeira em situações totalmente desnecessárias. Vocês devem ter tido algum chefe que fazia de tudo para pagar hora extra com esfirra do Habib's ou controlava com mão de ferro materiais de escritório baratíssimos como elástico, grampos e clipes. Ratinho, que já foi condenado por trabalho análogo à escravidão em suas fazendas, não poderia deixar de ter justamente esse perfil do mão de vaca endinheirado. O apresentador do SBT apareceu nesta semana reclamando de ter sido enganado ao comprar um conjunto de lençóis usados no valor de R$299, mas que ele imaginava ser um milfios egípcio. O produto foi comercializado por um hotel que fechou as portas. Acontece que quando o jogo de cama chegou, o Ratinho recebeu apenas um lençol horrendo, tipicamente usado em motéis de R$30 a hora, daqueles que te dão de brinde micose e gonorreia e uma bala 7 Belo no fim do período. Não que eu frequente esses locais, que fique claro. Olha, eu não sou de fazer isso não, mas eu tenho a minha responsabilidade de defender o próprio povo. Olha, eu comprei para ver
se era verdade. Tem um anúncio que eles colocam na internet dizendo que estão vendendo lençol, que o hotel faliu, que estão vendendo estoque, aquela história toda que você conhece. Até parece uma moça bonita ela contando. E eu resolvi comprar. Vendem para você como se fosse um produto de luxo. É um lençol de 1000 fios. Eles inventam uma história. A tranqueira que essa empresa não tem vergonha de mandar para sua casa. O absurdo que vocês fazem, essa enganação, e ninguém vai pra cadeia, cacete. Já tá errado em comprar lençol usado quando é rico o suficiente para adquirir a Artex, a Budemeyer e a Karsten com 3 Pix no mesmo dia. Segundo que, aparentemente, Ratinho deve ser uma figura facilmente enganável na web. Deve clicar em anúncio de viúva gostosa querendo te encontrar agora, em remédio tailandês para aumento peniano e produto milagroso para calvície do bigode. E em terceiro lugar, como estamos falando do Ratinho, ainda há o risco dessa história nem sequer ser verdade. E se você gosta do nosso canal, quer colaborar com a gente, quer que a gente continue aí firme e forte em 2023, aqui no primeiro comentário tem os nossos apoios. O Apoia-se é o melhor dele. Tem também o nosso Pix, nossa conta corrente, nosso PayPal. Tem o botão Seja Membro aqui no YouTube, se torne membro, mostre seu membro pra gente, galera! Também nos siga no TikTok, Twitter, Instagram e Facebook. Se você é um desses aí que não acredita no Naldo, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Não passarão.